Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo empatou ontem a uma bola com o Vizela, com mais de 7.000 pessoas a assistir. Esta é a semana de aniversário do Clube Sport Marítimo. É nosso convidado um sócio carismático do nosso clube, Aníbal Rodrigues, mais à frente nesta edição. Digo-lhe que as nossas equipas de sub-19 feminina, também as equipas juniores e de juvenis, jogaram e venceram 3 vitórias para o Clube Sport Marítimo. No handball, o Marítimo também venceu. Gaia 22, Marítimo 37. Vamos à conversa com o Aníbal Rodrigues. Aníbal, começando pelo jogo de ontem, Marítimo e Vizela, com o Marítimo a empatar, mas a mostrar que tem qualidade. Absolutamente. Boa tarde, primeiro de tudo. Cumprimentar todo o auditório e adeptos do Marítimo. E respondendo à pergunta, sim, em boa verdade, o jogo de ontem teve uma melhoria muito significativa em relação a um passado recente. Julgo que as últimas aquisições feitas foram uma mais-valia e trouxe, de facto, um Marítimo muito mais acutilhante e dar mostras de que é um fortíssimo candidato à subida, finalmente, um fortíssimo candidato à subida de divisão, de que nós todos maritimistas muito emocionamos, venha a acontecer ainda lá para o mês de maio, no final desta época. Esperemos que sim. Mas foi um Marítimo, de facto, que o coração e a alma maritimista, e apetece realmente fazer como neste último jogo, apoiar todo momento, até o apito final. Foi isso que aconteceu e o estádio mantém sempre esse número de adeptos que nos situem entre a melhor equipa com o maior número de adeptos na segunda liga. Já no ano passado tinha acontecido. Portanto, temos Marítimo 2025-2026. Aníbal, é exatamente isso. É um clube que tem 115 anos, faz no próximo sábado, mas que tem uma facilidade em renovar a sua massa associativa. São miúdos no estádio, de camisola, de bonés, de cascóis do Marítimo. É impressionante. Sim, mas talvez tenha uma explicação. O Marítimo é um clube mítico, é o maior das ilhas, tem um historial a nível nacional, europeu. E se recuarmos até a década de 50, encontramos o Marítimo campeão das ilhas. Quando ainda não havia avião, era em barco, o Marítimo fez uma digressão pelas Áfricas e com muito sucesso. De maneira que tudo isso é depois porque o Marítimo, sendo um clube do Almirante Reis, ao contrário de outros situados noutras áreas, tem os adeptos um carinho muito mais especial e depois é uma sucessão. Os filhos encantam-se pelo Marítimo, acompanham os pais ou um familiar a assistir a um jogo do Marítimo e ficam empolgados com este ambiente aqui no nosso estádio. E, portanto, eu acho natural esse gosto pelo Marítimo, tal como é natural ver-se o Marítimo ganha ou perca, vermos o estádio sempre cheio. Foi impressionante também, na altura que a equipa mais precisava, os adeptos começaram a apoiar e tornaram o estádio num verdadeiro caldeirão. Absolutamente. E outra coisa, não seria de esperar nós, adeptos, eu digo nós porque eu sou um assíduo assistente aqui no estádio dos Barreiros, e apercebo-me de facto que quer tenhamos uma vitória, um empate ou uma derrota, nós não atiramos a toalha ao chão e estamos sempre unidos nos propósitos, nos objetivos, no apoio, no acompanhamento ao nosso Marítimo, quer seja aqui na Madeira, quer seja a norte, sul ou centro do país, há a presença sempre fortíssima do Marítimo e logo é uma marca de qualidade a nível nacional. Aníbal, Fogo ao Pedaço tem 59 anos de sócio, para o ano 60 anos de sócio, é impressionante. Não, pode não ser assim tão impressionante, mas sou sócio do Marítimo desde o dia 23 de março de 1966. Significa que em março do próximo ano completarei 60 anos de sócio. E neste momento
Eu sou sócio número 94. Portanto, ainda estou nos 2 dígitos de sócio. Isso orgulha-me muito e ainda mais sabendo que eu estive ligado à comunicação social durante quase 30 anos e nunca abdiquei de pagar a minha quota do Marítimo. E como se sabe, no jornalismo desportivo nós tínhamos uma credencial que nos permitia entrar em qualquer estádio do país, não só aqui da Madeira, em qualquer estádio do país. E apesar dessa facilidade, eu continuei a pagar a quota e por isso orgulho-me de dizer que vou completar em março, se Deus quiser, 60 anos de sócio do Marítimo, com muito orgulho e altivez. Em 60 anos, tantas vitórias, tantas coisas boas. O que é que quer recordar, nomeadamente a subida de divisão, a primeira, também a ida à Europa? Não, se calhar, eu gostaria de referir que eu sou do Marítimo do tempo em que andava no regional, portanto, no Marítimo, Sporting, Nacional, União. Posteriormente apareceu outras equipas fora do Concelho de Funchal, Machico, Santa Cruz, Câmara de Lobos. E, portanto, o Marítimo já, nessa altura, tinha um forte opositor que era a União. Como se sabe, tive 7 anos a dominar o futebol madeirense. E graças ao cuidado que, na altura, um senhor chamado Adelino Rodrigues, queremos, quer não, ele tem que ser chamado à história do Marítimo, porque foi ele que, no campo Almeirante Rez, onde aconteciam os torneios, frequentemente torneios infantis, ele tinha o cuidado de assinalar os melhores jogadores que existiam e ia à casa dos familiares solicitar que eles viessem representar o Marítimo. E eu falo com tanta vontade nisto e certeza, porque o meu irmão Vasco foi um desses elementos que surgiram numa década em que o Marítimo passou realmente a dominar o futebol madeirense e depois a criar uma infraestrutura para os nacionais de futebol. Eu lembro que o Marítimo entrou nos nacionais de futebol, se calhar com 1 ou 2 estrangeiros, o que significa que naquela altura o jogador madeirense tinha de facto muita qualidade, procura e disponibilidade. E o Marítimo, nesse aspecto, trabalhou bem através dessa figura que Deus eu tenha, que foi o Sr. Adelino Rodrigues. Estamos na semana de aniversário. O Marítimo está como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor, com uma massa associativa que está à volta da instituição. O que é que se pode dizer deste aniversário? Mais 115 anos de gloriosa história. Sim, é um marco histórico, de facto, na vida de uma coletividade que, note-se, não é só o futebol, tem outras modalidades que engrandeceram a instituição Clube Sport Marítimo. O que é que se pode dizer de uma instituição com 115 anos de vida? Pois é que tem muita saúde, está muito bem acompanhado dos seus adeptos, simpatizantes, e vamos esperar que cada ano que aconteça o Marítimo continue nesta vanguarda do sucesso e que no próximo ano nós, por esta altura, possamos estar já a festejar a nossa presença na primeira divisão. Nestes 115 anos o Marítimo conquistou tanta coisa, mas se fizermos aqui uma retrospectiva, por exemplo, e o Aníbal já o viveu enquanto sócio do clube, aquela ida para os nacionais teve uma dificuldade enorme, já que o Marítimo foi tramado por muita gente, e em Lisboa, por Lisboa em especial, para que o Marítimo não cimentasse esse lugar nos nacionais de futebol. Sim, foi de facto uma época em que entrar-se numa prova a nível nacional permitiam-nos a Taça de Portugal, mas que mesmo assim nós teríamos que discutir com os Açores, e o vencedor das ilhas representava as ilhas na Taça de Portugal. Portanto, esta foi a primeira patifaria. Mas houve uma outra ainda antes, que poucos sócios se recordarão com toda a certeza, que foi a chamada Taça Ribeiro dos Reis. Era uma competição que envolvia todos os clubes do país e das ilhas também.
portanto, era o campeão da Madeira, que representava a Madeira na Taça Ribeiro dos Reis e que envolvia equipas de todas as regiões do país. A entrada nos nacionais de futebol foi uma teimosia do Marítimo, e ainda bem que neste Marítimo nós somos teimosos, e por isso é que nunca desistimos de regressar à primeira divisão, de onde nunca deveríamos ter saído. Ali é o nosso lugar, e tivemos durante 38 anos consecutivos. Sim. E infelizmente não aconteceu o que se pretendia, que era somar mais anos na Primeira Liga, mas nem por isso esmorecenemos e estamos firmes desses propósitos. Mas eu fugi um pouco à pergunta. Quando nós pretendíamos entrar nos nacionais de futebol, a Federação Portuguesa de Futebol fez uma exigência caricata. Colocou uma exigência financeira, por forma que o Marítimo tivesse acesso a participar nos nacionais de futebol. E que exigência era essa? Era uma caução avaliada na altura em 800 contos e que servia para garantir a passagem. Era muito dinheiro. Naquela altura, muito dinheiro. Só para que tenham uma ideia, em 1972 eu adquiri um Datsun 1200, passa a publicidade, mas também já não existe, por 72 contos, portanto está-se a ver e foram 800 contos, que era a caução, por forma a poder garantir a passagem, a estadia, a alimentação, não só da equipa adversária, mas também da equipa de arbitragem. E isto foi de facto muito violento. Mas o Marítimo estava definitivamente apostado em vencer esta batalha regional em relação ao continente. E fez reuniões, eu estive presente em algumas, para a angariação de dinheiros, no sentido de permitir que os 800 contos entrassem nos cofres da Federação Portuguesa de Futebol, e assim aconteceu. Para desagrado deles ou não, a verdade é que entramos nos nacionais de futebol e entramos para ficar. Claro. Foi o Aníbal que falou e faz parte dos festejos deste ano, porque estamos a fazer precisamente 75 anos, as bodas de diamante da ida à África do Marítimo, com uma equipa fabulosa do Chino, Checa, Raul, Carlinhos, Albino, entre tantos jogadores. Esta ida à África do Marítimo, e a primeira vez que se canta a marcha Lá vem os Nossos Maravilhas, é um marco dos maiores da história do nosso clube. Isso aconteceu em 1950, creio que sim. Eu, nessa altura, tinha 5 anos de idade, enfim, não tenho uma percepção visual ou presencial na altura, ou entendimento, mas sim, para quem acompanha a história do futebol madeirense, e em particular do nosso Clube Sport Marítimo, percebe de facto a grandeza, para além do risco, mas a grandeza do Marítimo ao ser convidado para participar nessa campanha, nessa digressão do futebol do Marítimo, futebol madeirense, representação da Madeira e, diria mais, representação de Portugal. Ainda vi jogar os jogadores que eu falei, o Chino, o Checa? Absolutamente, sim. Lembro-me bem do Checa, o Raul, o Américo, eu lembro-me do Gorrino, do Jorge, que era guarda-redes. Mudou muito o futebol? O Titaia. Repare, mudou o futebol em si, não tem grandes mudanças. Se calhar o que mudou foi a qualidade das botas, por exemplo. Naquele tempo eram umas botas que não tinha pitões, aquilo eram umas travessas e era preciso martelar os pregos. E os campos eram de terra, portanto a bola, quando no inverno rolava naquela terra-areão, os defesas, sobretudo, quando cabeceavam, ficavam com a testa marcada. E um pormenor que se via muito na altura, jogadores que jogavam com o lenço amarrado à cabeça, não é? Mas para que aquilo? E então justificava-se, porque quando cabeceava a bola estava protegendo a testa daquele areão, daquelas pedrinhas que a bola em velocidade batia-lhe na testa. Portanto, o futebol daquela altura foi outra época, não houve progresso em todos os aspectos,
nos equipamentos, nas táticas, nos processos de ensinamento. Os treinadores qualificaram-se por forma a que se evitasse aqueles curiosos porque gostavam e tinham um certo jeito para orientar determinados jogos ou atletas ou modalidades. Não, isto tudo também evoluiu. Hoje em dia temos pessoas credenciadas academicamente nesse sentido. O futebol de hoje em dia. O futebol de hoje em dia continua a ser uma paixão. E o do Marítimo, sobretudo, porque quer seja em 1950 ou 2015, nós continuamos sempre pegados a este glorioso pelo Sport Marítimo. Aníbal, que é também irmão de Vasco Rodrigues, que já não está entre nós. O Vasco é de uma célebre equipa que também colocou o Marítimo na ribalta do futebol. Que saudade tem do Vasco? Do irmão, do jogador? O Vasco, eu sou um parente. O primeiro jogo do Marítimo a nível nacional, o primeiro golo que aconteceu, e deve estar nos registros, foi exatamente do meu irmão, o Vasco. O Vasco, meu irmão, companheiro, o melhor amigo, não consigo, especial. E um bom jogador. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, ele também, se fosse vivo, já teria recebido o emblema de 65, não, mas andaria próximo disso, porque ele jogava futebol e era sócio do Marítimo. E não era aquela obrigação que hoje em dia vê um jogador jogar num clube qualquer e tem que se fazer sócio. Não, naquela altura era facultativo. Não, mas posso. Nesta transformação do Marítimo, da década em que aparece o Noémio, o Vasco, o Isaac, o Emanuel de Freitas, o Ângelo e outros mais. Desculpem-me se eu não consigo dizer ou lembrar-me agora. Tivemos também um timoneiro no Marítimo, que foi o Dr. Vieira da Luz, que foi um presidente à altura da grandeza do Marítimo. Enfim, foi uma figura marcante na história do Marítimo, como são todos, no fundo, todos os presidentes deram o seu melhor. Deram o seu melhor e, portanto, uns mais do que outros. Tal como os jogadores que passam pelo Marítimo, os treinadores, dirigentes, esta família maritimista vive do sucesso, mas tem que ter um suporte muito forte também para aparar os momentos menos bons que acontecem. Aníbal, o Marítimo escolheu este ano um tema, e escolhe todos os anos, mas este ano em particular o tema é de um povo que sabe lutar, o Marítimo nasceu. Este Marítimo é oriundo e é de um povo que sabe lutar. Certo. Aliás, vem ao encontro um pouco daquilo que eu já referi. Sabe lutar, como se vê em alguns jogos. Este último pode ser um exemplo de reduzir a 10 jogadores e mesmo assim não se entregou. Aliás, foi curioso ver-se, depois de reduzir a 10, o Marítimo ainda se agigantou mais como uma forma de revolta pela injustiça que tinha sido cometida no penalti, na expulsão, e depois foi o que se viu. As substituições que sucederam na segunda parte melhorou, e o que faltou ali, foi um golo da vitória que merecidamente o Marítimo lutou até os últimos momentos, com o apoio também constante da massa associativa. Uma mensagem aos sócios do Marítimo para continuarem a apoiar o clube nas muitas modalidades, naquilo que o clube vai fazendo e em especial aqui nos Barreiros, um apoio incondicional, esperar para o final do jogo às vezes perde-se a cabeça e para que estejamos sempre todos juntos. Neste aniversário do Marítimo, o apelo que eu faço, de facto, é que continuemos todos unidos, juntos, e acreditando que o Marítimo tem ao seu alcance ainda grandes vitórias e sucesso até o final do campeonato. E não me refiro exclusivamente ao futebol, porque quando se fala do Marítimo há sempre a tendência de se falar do futebol, mas não, a gente também tem o handball a fazer um excelente trabalho a nível nacional
e temos outras modalidades. Infelizmente o hóquei patins não por falta de adversários, mas sim, este Marítimo merece os sócios que tem e o apoio até ao final do campeonato. Força Marítimo sempre. Muito obrigado, Aníbal Rodrigues. De um povo que sabe lutar, o Marítimo nasceu. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.